Opa, professor Felipe Fontoura, falando com você no canal Dave Samurai. No vídeo de hoje eu tô aqui para te falar de 3 mitos que fizeram você acreditar que eram necessários para aprender a programar e começar a trabalhar com isso. Bacana? Antes da gente falar desses 3 mitos, é sempre bom lembrar que se você gosta dos meus vídeos, se você esteja gostando desse assunto, desse vídeo, clica aqui no curtir, deixa o seu comentário e também inscreva-se no canal. E não esqueça de ativar as notificações, que é um símbolo de um sino que fica logo ao lado do botão inscrever. Assim você fica sabendo em primeira mão dos meus vídeos, dos meus comentários, dos meus conteúdos que eu posto por aqui no canal. Bacana? Vamos ao primeiro mito que eu acredito que é o mito mais forte, que muitas vezes soa até como mentira, que fizeram você acreditar que era necessário para aprender programação. E o primeiro mito é ser bom em matemática. Bom, claro que matemática é importante. Matemática, não só dentro do contexto da programação, é uma disciplina de extrema importância que eu não vou ficar aqui batendo em cima disso. O que eu vou ressaltar aqui é o nível da sua matemática, que é importante para você começar a aprender. E é sempre bom entender que a gente precisa separar o quê? A matemática necessária para aprender do zero e a matemática necessária para que você possa entrar em uma faculdade, tá certo? Por que existem essas diferenças? Porque para você aprender a programar, a criar seus primeiros programas, você precisa saber de 5 coisas da matemática, tá? Os 4 operadores matemáticos, que é a soma, multiplicação, divisão e subtração. E o 5º elemento aí que é necessário, é bom você saber, que são as regras de 3. Vai te ajudar muito a fazer cálculos de porcentagem. Por exemplo, dentro ali do seu programa, fazer, por exemplo, um programa de cálculo de média de combustível. Esses primeiros programas que a gente aprende, ou, aliás, as primeiras coisas que a gente aplica quando a gente está entrando nesse mundo. Bacana? Outro lado da moeda é quando você precisa de matemática para você cursar a universidade. Tá? Quando você se matricula lá no seu análise e desenvolvimento de sistemas, ou ciências da computação, ou faz uma engenharia da computação, ou mestrado, não sei. Cada curso desse vai exigir um nível de conhecimento de matemática. Eu posso dizer do meu, que no caso eu fiz engenharia da computação. Qual é o currículo de uma engenharia da computação? Primeiro, o engenheiro da computação, ele é um engenheiro. Então, no momento que ele entra no curso de engenharia da computação, no meu caso foram 5 anos, os 3 primeiros anos foram simplesmente matérias da área de engenharia. Cálculo 1, cálculo 2, mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos, física 1, 2, 3, 4, Z, cálculo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, são coisas que são inerentes a um engenheiro. Tá certo? Então, óbvio que eu sabia desse desafio, eu sou uma pessoa que gosta um pouco mais de matemática, tenho até uma certa facilidade com isso, então eu encarei o desafio. Então, o que você precisa medir antes é separar essas duas coisas. Eu quero aprender a programar hoje e eu não estou disposto, ou não quero, ou enfim, fazer uma faculdade. Ótimo, aprenda essas 5 coisas que eu falei para você e você já pode começar a aprender a programar, tá certo? Bom, quero aprender a programar e estou disposto a entrar numa universidade, fazer um curso técnico ou enfim. Entenda dentro do contexto, o currículo desse curso, qual é o conhecimento necessário para que você adquira, para que você precisa ter de matemática para você cumprir a grade curricular desse curso. Tá certo? Que dentro da grade curricular desse curso estão algumas matérias da área de programação. Bacana? Então, é importante você entender isso. Mas o recado mais importante é que você só precisa saber a matemática do ensino fundamental. Lá na minha época, lá era a 4ª série, 3ª, 4ª série. O ginásio, alguma coisinha do ginásio. Bacana? Então não se assuste com isso. Se alguém falou para você que, nossa, você precisa ser um gênio da matemática, é mentira, tá certo? Não é uma verdade. Dentro desse contexto que eu falei para você, tá certo? Claro que se você for aprender programação para fazer um sistema complexo de cálculo estrutural, é uma outra conversa, mas de novo, você precisa aprender a matemática para fazer esse projeto. Então você precisa fazer a matemática, por exemplo, cálculo numérico, que é um cálculo que você precisa ter para você aplicar em cálculos de estruturas.
Bacana? O segundo mito, ou enfim, o segundo folclore que fizeram você acreditar que você precisa ser bom em lógica de programação. E aí está uma grande inverdade, tá certo? Por quê? Porque lógica é algo que você exercita, é um músculo, né? O seu cérebro ele é uma máquina altamente otimizada. Se eu falo para você pegar da onde você está e atravessar por uma porta, sair por uma porta ou entrar, você sabe fazer isso sem precisar pensar muito. Se eu falar para você assim, olha, vai agora por favor escovar o seu dente, eu não preciso explicar com todos os detalhes o que é escovar um dente para você. Bacana? Porque você já sabe, você já entende, já faz isso todos os dias, 2, 3, 4, 5 vezes ao dia, tá bom? Então o que acontece? Nosso cérebro é uma máquina otimizada e quando você passa isso para o computador, ele precisa de todas as instruções. Então a primeira coisa que você precisa começar para exercitar esse músculo, que é normal quem esteja entrando não ter esse músculo ainda tão musculoso, é o quê? Começar a fazer o que eu chamo de receita de bolo. Essa receita de bolo, você vai pegar um papel, um lápis, caneta e você vai começar a escrever todos os passos, como se fosse, por exemplo, fazer um bolo de chocolate para fazer coisas do cotidiano. Abrir uma porta, escovar um dente, enfim, pentear um cabelo, colocar uma camisa, coisas do cotidiano, dirigir um carro, tá? E então, quanto mais passos você fizer, mais detalhado vai ser e mais você vai forçar a sua lógica. Então, por uma tarefa simples, eu digo que de 30 a 50 passos descritivos, você vai chegar a uma boa lógica, você já vai ter algo interessante para criar os seus primeiros programas, porque eles vão exigir alguma coisa dentro desse sentido. E depois que você tiver exercitado todas essas receitas de bolo, todo esse passo a passo, aí sim você vai começar a exercitar uma coisa que é chamada de lógica de programação. Porque a lógica vem antes da programação. Lógica de programação é você aplicar essas receitas dentro dessa linha de pensamento, essas instruções específicas para o programa. Porque daí sim o programa ele vai exigir que você faça alguns comandos, como por exemplo, ler o teclado do usuário, escrever na tela, fazer condições de decisão, fazer condições de repetição, bacana? E mais detalhes sobre esse contexto mais técnico de lógica de programação e até a parte de matemática, eu coloquei num link logo aqui abaixo, uma palestra online gratuita que fala um pouco mais de detalhes. É uma palestra que ela está disponível alguns horários da semana e do dia, tá certo? E que você pode deixar o seu e-mail e assistir gratuitamente essa palestra online. Eu só peço para que você se organize, desligue o seu celular e assista do seu computador, do notebook ou então do seu computador de mesa, tá certo? O terceiro mito, que tem a ver, inclusive, com o primeiro, que era o da matemática, é que eu preciso fazer uma faculdade para aprender a programar. Cara, isso está muito longe, tá certo? Era uma verdade sim, isso na década de 80, 90, em que a informação era muito concentrada num centro de pesquisa, ou seja, num centro acadêmico, que era a única forma que eu tinha de aprender, porque é lá que se concentrava o conhecimento, se concentrava as pessoas que sabiam e concentrava grande parte dos recursos necessários para você aprender, como por exemplo um computador. A gente não tinha computador em casa. Só que no contexto, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, não faz sentido você precisar aprender a programar dentro de uma universidade. Você tem N outras possibilidades, inclusive do link que eu deixei aqui abaixo da descrição para você começar. É claro que se você quer seguir uma carreira acadêmica, não vamos aqui ignorar esse recurso, que é de extrema importância, talvez o único recurso que você tem para essa situação, que é se tornar um acadêmico, um doutor, enfim, fazer um mestrado. Mas para trabalhar, para você conseguir seu primeiro emprego, para você criar o seu primeiro programa, isso está longe de ser a verdade. Bacana? De novo, eu não estou ignorando esse recurso, não estou menosprezando, não estou falando que não é importante, só estou falando que ele não é necessário para o começo, para você aprender. Aliás, é até interessante você começar a aprender antes, começar a exercitar antes de entrar na faculdade. Porque no momento que você ingressar na faculdade, fazer sua matrícula e sentar naquela cadeira, o professor não vai esperar você. Você vai ter lá pelo menos 10 aulas para você cumprir uma matéria inteira.
Então é interessante, se você tem um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim quer aprender, é importante sim você tentar antes, aprender antes, né, ou pelo menos o básico, para começar a entrar na universidade. Bacana? Esses foram os 3 mitos que eu trouxe aqui para você. Espero que você tenha gostado. Se você quer aprender a programar em menos de 30 dias e criar o seu primeiro programa se divertindo com isso, tem um link aqui, como eu comentei, da minha palestra online gratuita. Gostou do vídeo? Clica no curtir, inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.